Amém. Nós temos compartilhado da nossa história, temos compartilhado do templo e da celebração de 39 anos. Esse ano é um ano muito especial, onde nós estamos aí celebrando 39 anos, quase 4 décadas, né, da existência da nossa igreja. Ao longo dessas 4 décadas, nós tivemos a oportunidade, a graça de ter aqui pessoas muito sérias, comprometidas, com visão, que passaram ensinando, contribuindo, estando presentes na forma de liderança, de servos, e nós somos gratos ao Senhor. Ao longo desse mês, agradeça ao Senhor nas suas orações, pela existência da sua igreja. Agradeça ao Senhor nas suas orações pelos 39 anos do Templo Batista em Vila São José. Lembrando que no próximo domingo nós teremos as nossas atividades, mensagens voltadas, né, para a questão da Páscoa, e também estaremos nos organizando aí para mais uma ação social. Teremos mais uma ação social no sábado lá na comunidade. Então você que quer participar conosco, me procure, ou procure o Hélio, mande uma mensagem. É bem certo que faremos como fizemos da última vez. Nos encontraremos aqui, e daqui iremos lá para a comunidade, para ter o tempo com as crianças lá, com os cânticos, com a palavra, com o entrosamento ali com aquelas pessoas que nos receberam tão bem da primeira vez que fomos lá e estão aguardando a nossa presença mais uma vez, tá bom? Então, conto com a sua participação. Isso será no sábado. Mas, na sexta, dia 15, às 16 horas, nós teremos aqui nas dependências da igreja, o chá de bebê da Jéssica, né? A Elisa está chegando, e aí todas as mulheres aí que receberam o convite, que não receberam, estão convidadas a estarem aqui sábado às 16 horas, prestigiando esse momento. É sexta, né? Eu falei sábado? Sábado, sexta-feira então. Sexta-feira, então estejam sexta, dia 15, né? Dia 15, às 16 horas, aqui, para esse momento, junto com a Jéssica, junto com a família, prestigiando e dando aquele apoio tão necessário, tá bom? Então, contamos com os irmãos. Nesta noite, eu quero convidar você a observar junto comigo um texto bíblico que ele se encontra no livro de Atos, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 15. E depois vamos ler alguns outros versículos aí desse capítulo, mas a princípio nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16, tá bom? Atos 17 é bem relevante, porque é nesse capítulo que nós observamos uma expressão que ela mostra o avanço da igreja a lugares até então entregues, né, e sem nenhum tipo de direção, de discernimento espiritual, aonde fala que a igreja, os cristãos, eles haviam chegado até um determinado lugar e eles estavam produzindo ali um movimento de mudanças, um movimento de transformação, certamente indo contra a idolatria do local, indo contra ali alguns costumes, e sendo diferente, sendo sal e luz, sendo reflexo da graça, reflexo de uma mensagem transformadora e salvadora que vem através de Cristo Jesus. E o versículo 15 e 16 fala acerca disso, de Paulo ali na cidade de Atenas, e nos apresenta o seguinte cenário: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Essa passagem bíblica e essa expressão, né, do que ali estava se passando com Paulo,
é algo que a gente tem uma ideia, temos talvez uma imagem de como tudo isso aconteceu. Mas eu acredito que foi algo muito mais profundo do que talvez as nossas mentes elas possam alcançar. O apóstolo Paulo é esse missionário levantado por Deus para levar a palavra de Deus ali a lugares remotos. Paulo, ele no Novo Testamento, ele é participante ali de muitas escritas, né? Ele é dirigido por Deus para que muito conteúdo do Novo Testamento chegasse até as igrejas e, consequentemente, chegasse até nós. Paulo, ele tinha acessos, Paulo, ele tinha conhecimento, Paulo, ele tinha uma cultura, que era uma cultura, podemos dizer assim, até meio camaleão, né? Ora ele lidava e falava com judeus como sendo um judeu, ora ele falava ali com gentios como sendo um participante dos gentios, tendo cidadanias, tendo formas de interação, de linguagem, de interpretação da cultura. Paulo, ele foi um missionário ali da igreja do primeiro século de grande relevância. Lógico que não podemos esquecer dos demais que estavam ali com ele, mas a gente não pode tirar essa expressão de que Paulo ele foi usado grandemente por Deus ali no desbravamento e na entrada em muitas cidades. E Paulo, ao chegar em Atenas, ele vê uma realidade que é uma realidade estonteante, é uma realidade aonde faz o seu coração se compungir, aonde faz o seu espírito ali borbulhar dentro dele, aonde faz o seu coração doer, né? E é a realidade de chegar naquela cidade e ver uma cidade entregue aos ídolos, né? Uma cidade entregue à superstição, uma cidade entregue à idolatria, entregue aos deuses falsos criados por mãos humanas, e que de alguma forma essa realidade religiosa ela era resultante também da prática dos moradores daquela cidade. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de ir em cidades, né? Temos ainda muitas cidades que elas têm uma expressão e uma questão religiosa e de idolatria muito forte. E quando você chega nessa cidade, não precisa muito para você sentir ali uma esfera pesada, uma esfera conturbada. Me lembro de uma viagem feita até a cidade de Aparecida do Norte, e ali, indo em alguns pontos, conhecendo alguns lugares, onde ali os peregrinos vão, aonde as pessoas que visitam a cidade vão, um local extremamente assim sufocante. Você percebe essa pressão espiritual, você percebe essa pressão que envolve o ambiente, porque certamente ali tem um ambiente de uma cidade entregue à idolatria e à adoração de um Deus que não é o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Então Paulo, quando ele chega nessa cidade, ele se depara com essa realidade, e diante disso, nós vemos que o coração de Paulo não fica da mesma forma. Hoje pela manhã nós estávamos estudando e começamos a falar sobre essa realidade da interação da igreja com a promoção da justiça social, né? E nós vamos desdobrar um pouco mais, falar um pouco mais no próximo domingo, mas a realidade é que o evangelho, ele é ali o carro-chefe que puxa ali a transformação no lugar aonde ele chega. Nós entendemos que há uma realidade de necessidade de uma expressão social frente à fome, frente à violência, frente aos abusos que nós observamos na sociedade em que nós vivemos. Mas a gente percebe que, humanamente falando, isso ser resolvido é quase que impossível. Porém, o Evangelho de Deus, ele tem esse poder de mudar as estruturas e de trazer nova vida para os ambientes aonde ele chega. Então, diante dessa realidade,
aonde Paulo, marcado por esse evangelho, marcado por esse encontro com Jesus, marcado por essa nova vida, marcado pela convicção que ele foi chamado para falar do Jesus Cristo que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e que vivo estava. Paulo, ele quando se depara com essa realidade, ele entende que não tem como ficar calado, não tem como ficar quieto. E isso é uma expressão puramente dos nossos dias também. Diante de algumas realidades, não tem como nós ficarmos calados, porque afronta diretamente a glória e a majestade de Deus. Diante de algumas realidades, não tem como nós aceitarmos assim, com facilidade, e falarmos, sempre foi assim, vai continuar assim, então eu preciso e continuo fazendo assim. Não é porque todo mundo anda que nem um doido no trânsito, furando farol, desrespeitando as leis do trânsito, que você precisa fazer isso também. Não é porque alguns encontraram uma via mais fácil, e essa via talvez é a via de burlar o fisco e não pagar o imposto de renda. Então, imposto de renda, hein? Foi prorrogada a data, não é mais 30 de abril, agora é 31 de maio. Você não fez, faça a declaração. Alguns tentam burlar esse caminho, não é porque todo mundo está fazendo que nós precisamos fazer também. Me lembro que no passado tinha uma questão de muitas notas frias, né? Chegava para você para fazer declaração de imposto de renda. E notas médicas, né? O pessoal comprava notas de serviços médicos para utilizar isso como dedução no imposto de renda. E eu me lembro que um ano na empresa, tipo assim, quase 80% da empresa, todos caíram na malha fina, porque todos compraram nota fria com a mesma pessoa. E ali era uma expressão, tipo assim, olha, não é porque todo mundo está fazendo que eu preciso fazer. Então Paulo, diante de uma realidade, de uma cidade entregue à idolatria, e quando nós pensamos numa cidade entregue à idolatria, nós não estamos falando meramente de questões religiosas. Nós estamos falando de questões espirituais e sociais que estavam ali impregnadas naquela sociedade, que os distanciava da devida compreensão de que Deus é o Deus Salvador, de que Deus é o Deus verdadeiro. O mundo hoje, as forças demoníacas, as forças do inferno, eles não querem simplesmente colocar a negação dentro de você. Eles querem colocar conformidade dentro de você. Saiba isso. O mundo não quer que você negue, ele não bate de frente dizendo, negue a Jesus. Ele simplesmente diz, se conforme ao meu padrão de ser e de viver. Então veja que a conformidade, às vezes, tem sido a sutileza do nosso presente século para levar pessoas para distante de Deus. E essa sutilidade produz o esfriamento, produz o esgotamento, produz os ambientes depressivos. A gente vê uma onda que, mais do que nunca, é algo real, é algo que tem a ver com situações espirituais, tem, mas é situação pública também, questão de saúde. Cada vez mais, os nossos jovens, adolescentes, pessoas que estão aí envolvidas, próximas de nós, sofrendo com altos índices de ansiedade, depressão, medo, esgotamento físico. Nessa última semana, no grupo que nós participamos da capelania, com os policiais militares, nós recebemos 4 casos de policiais militares que tiraram sua vida por um diagnóstico previsto, esgotamento, pressão, cobranças, não aguentaram, tiraram a vida. E eu entendo que essa realidade, ela não pode ser aceita assim com facilidade. O mundo hoje tem colocado isso nas mídias, na televisão, a desconfiguração familiar, ela está presente nas nossas telas de televisão, nos desenhos que o seu filho vê. E isso vem assim de um modo sutil para que ele cresça entendendo que aquilo é normal. Não tem parâmetros mais estabelecidos. Então desconfigura a família.
Desconfigura a matriz da sociedade, a família, aquela matriz configurada por Deus e que nós entendemos que está prevista nas Sagradas Escrituras e que diz: há um homem, há uma mulher que se unem e ambos têm os seus filhos e a família ela é constituída. É tanto que hoje existe N formas que a sociedade tem tentado apresentar como formas familiares. E em muitas cabeças, isso já se tornou normal. É comum. E nós não podemos aceitar assim, meus amados irmãos. Isso deve mexer com a gente, deve mexer com o nosso coração, deve mexer com as nossas atitudes. E Paulo aqui, diante dessa visão que ele tem daquela cidade entregue à idolatria, Paulo ele toma uma decisão de dar algumas respostas para os cidadãos daquela cidade, para que eles entendam que o padrão é outro, não é o padrão estabelecido por eles, mas há um padrão estabelecido por Deus. E se nessa realidade havia uma entrega de idolatria, aonde todo mundo estava adorando qualquer coisa, não é bem assim. Existe um Deus que é único, que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. E assim Paulo dá uma resposta para aquela cidade, dá uma resposta para aquele grupo. E eu gostaria que você entendesse isso. Nós precisamos trazer as respostas, dar as respostas para uma sociedade que não tem tido respostas convincentes e tem aceitado qualquer coisa. E aqui Paulo, ele, olhando para toda aquela realidade, o versículo 22 do capítulo 17 diz que Paulo ali, quando estava ali no meio ali do ambiente público, do Areópago, né, um local onde havia visibilidade, ele toma da palavra e ele diz: homens atenienses, em tudo eu vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Paulo, ele destaca algo que acompanhava aquele grupo de pessoas. Um grupo supersticioso, um grupo que tinha dentro de si uma sede em adorar, porém não sabendo a quem adorar corretamente. E Paulo ele dá essa resposta. É uma resposta que até então não havia sido contemplada por aqueles que ali estavam. E a primeira resposta que Paulo dá é que o Deus que é digno de toda a adoração é o Deus Criador. É o Deus que cria todas as coisas. E isso você pode ver no versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25, nem tampouco ele é servido por mãos de homens. Então, diante de uma busca consciente e inconsciente daquelas pessoas em adorar alguém ou alguma coisa, Paulo diz: olha, o parâmetro que vocês precisam primeiramente reconhecer é que o único que é digno de adoração é aquele que criou todas as coisas. Ele não foi criado por ninguém, ele não foi criado como os deuses que vocês adoram. A idolatria estava muito presente. A idolatria, ela não somente era um movimento ali religioso, mas era um movimento de comércio. Era business da cidade também. Porque aquilo girava em torno de uma alimentação onde pessoas buscavam, faziam suas entregas, compravam seus ídolos, vendiam seus ídolos, e aquilo por detrás havia um sistema econômico aonde gerava lucro e gerava atenção. E Paulo está falando: olha, não são esses deuses que vocês criam aí que são dignos de adoração. O único que é digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor, e eu deixo isso claro para vocês, é o Deus que fez o mundo, é o Deus que fez com que tudo existisse, é o Deus que não habita em templos feitos por mãos, é o Deus que não está condicionado à imaginação humana, mas é um Deus que ele está fora da nossa imaginação, ele está em todo lugar. Ele está ocupando os céus e a terra. Ele está acima daquilo que os olhos podem ver. O Deus que fez o mundo
é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então veja, para quem não tinha nada, ali naquele primeiro momento, eles já tiveram um primeiro parâmetro. A quem devemos adorar? O Deus Criador. O Deus Criador. Mas não somente esse parâmetro Paulo deixou, mas ele deixou outros parâmetros também. E o segundo que a gente pode notar, ainda no versículo 25, no final desse versículo diz assim: pois ele mesmo, se referindo a Deus, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo dá mais uma resposta, dizendo: quem é o Deus digno de adoração? Para que a idolatria possa ser subtraída, é preciso redirecionar os esforços e o olhar para o Deus que é o Deus correto, digno de adoração. E quem é esse? É aquele que é o Deus provedor. É o Deus que dá a todos a vida, é o Deus que dá a todos a respiração, é o Deus que provê todas as coisas àqueles que necessitam. De outra forma, Paulo ele está colocando uma interrogação na cabeça daqueles que ali estavam, perguntando: esses deuses feitos por mãos, o que eles deram para vocês no dia de hoje? Eles colocaram o pão à mesa? Eles deram vida, respiração a vocês? Eles foram aqueles que deram a proteção, o cuidado? Não. Eles são passíveis de serem considerados como ídolos provedores? Não. São ídolos que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não têm escuta ativa, que têm boca, mas não falam, que têm mãos, mas não apalpam. Estáticos. Seres que não se movem, que são colocados ali em determinados lugares e cria-se uma mística de que ele está observando o que se passa, que faz com que atraia pessoas para próximo, que sejam ali idólatras, e nesse movimento que envolve a fé, pessoas ali simplesmente façam as coisas sem pensar porque outros estão fazendo. Eu não sei quantos aqui vieram de um contexto católico, apostólico, romano, de ir na igreja, de seguir ali os ritos da igreja. Mas a pergunta é: muitos que estão fazendo determinadas coisas, fazem, mas sem saber o porquê estão fazendo. Simplesmente porque outros fazem ou ensinaram a fazer assim. Me lembro que antes de aceitar Jesus lá em casa, minha mãe, ela tinha um costume, e era um costume em dia de finados, né? Tinha que acender uma vela para os finados, né? E era um negócio assim que me dava muito medo, porque tinha um cantinho lá, aonde colocava as velas, e tinha que a vela, entendeu? Ela queimar todinha, não podia ter ali as borras pretas, né, da vela, porque senão a alma da pessoa está em tormento. Tinha toda uma questão. E um dia eu perguntei: mas por que você faz isso, mãe? Ah, não sei, porque todo mundo faz. Você está entendendo? A escravidão produzida por não se ter a devida interpretação de quem é digno de honra, glória e louvor, e não precisa dessas coisas. Deus é o nosso Deus provedor. Ele é aquele que nos dá vida, nos dá respiração, nos dá a força, nos dá o ânimo, nos coloca de pé. E Ele é digno de adoração, não ídolos feitos por mãos humanas. E quando nós falamos em ídolos feitos por mãos humanas, agora o negócio está mais high-tech, né? Porque não necessariamente a gente idolatra ali o ídolo, né, como nós conhecemos, né, uma imagem, mas às vezes nós estamos idolatrando as nossas questões, como um bem material dentro de casa, ou como o nosso próprio corpo. Quantos hoje idolatram o próprio corpo, né? É diferente, uma coisa é você cuidar do corpo, uma coisa é você ter atenção com o seu corpo. Então faz a caminhada, faz a malhação, né, Paulão? Tem que fazer a caminhada, mano. Paulo está falando, antes de começar o culto, está fazendo caminhada, está regrando a alimentação. Legal, Paulo, bacana. Mas não é diferente de uma idolatria ao corpo.
Sabe aquela idolatria de chegar diante do espelho e cantar para si mesmo, né? Quão grande és tu? Meus irmãos, digno de honra, glória e louvor é o nosso Senhor. Ele é o provedor. Nós não podemos nos perder nesse emaranhado de ídolos que são criados, e Paulo dá essa resposta certeira. O único que é digno de honra, de glória, de louvor, é aquele que é tido como Deus que provê todas as coisas, que faz com que as coisas aconteçam. Se não for por Ele, nada disso existe. Se não for Ele dando a vida, nós não estamos de pé. Se não for Ele dando o oxigênio, nós caímos. Basta uma palavra sua para que tudo se desfaça. Basta uma palavra sua para que aquele homem formoso e vigoroso deixe de existir. Deus, na sua expressão e na sua imagem de um Deus provedor, é o único que é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Então Paulo vai dando as diretrizes para que o olhar pudesse ser redirecionado, reconduzido para o lugar correto. E nós precisamos sempre disso. Nós precisamos de alinhamento. Ao longo da vida nós perdemos o nosso olhar. É aquela expressão que o próprio apóstolo Paulo diz nas suas cartas: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu constantemente estou diante dele, luto e por vezes até chego a ceder. Essa é a verdade. Nós, como seres humanos, nós precisamos ter o nosso olhar sempre redirecionado e não podemos esquecer disso, de que o Deus que é digno de toda honra, glória e louvor, digno das nossas vidas, digno do nosso louvor, é aquele que cria todas as coisas e aquele que provê todas as coisas. Um Deus provedor que não falha, um Deus provedor que não muda, um Deus provedor que continua sendo o mesmo, um Deus provedor que faz com que as suas promessas elas sejam conhecidas diante do seu povo e simplesmente nos convida a viver tudo isso, a confiar nele, a confiar no Senhor. Isso nos leva a observarmos que Paulo ele tinha como direção, meta aqui, mostrar àqueles que estavam em Atenas que aquela superstição que eles estavam vivendo de nada valia. A superstição que eles estavam vivendo de nada contribuía para a fé deles e a aproximação deles de um Deus que tudo pode, que tudo faz e que é digno de toda a honra, glória e louvor. Essa superstição, ela pode também ser conhecida como um aspecto da esfera negativa da religiosidade, aonde leva pessoas a fazer coisas simplesmente porque entendem que precisam ser feitas sem o devido entendimento na mente e no coração. E ali nós temos as nossas lentes realinhadas. Primeiro, Deus Criador. Segundo, o Deus Provedor. Mas não fica somente nisso. No versículo 28, o apóstolo Paulo, ele traz mais uma resposta àquele grupo, dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Nele movemos, nele existimos, nele vivemos. Aqui há a expressão de um Deus que é soberano, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que é antes de tudo, de um Deus que está na história onde tudo acontece, de um Deus que está fora da história quando todas as coisas se consumam. Ele é aquele que se apresenta dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Um Deus soberano, conhecedor, que está acima das intenções humanas, acima da história da humanidade, e conhece tudo, sabe de tudo, vê tudo, nada passa oculto aos olhos de Deus. Nada passa oculto aos olhos do Senhor. Diante da sua soberania, Ele conhece, Ele sabe, Ele entende, Ele age com justiça. Diante da sua soberania, Ele dá segunda chance para que o pecador arrependido reconheça o seu estado.
Diante da sua soberania, Ele dá a graça de, como pessoas novas e renovadas pelo seu poder, possamos congregar na sua igreja e viver a sua igreja. A soberania, ela por vezes é questionada pela humanidade, porém, ela é parte integrante de um Deus vivo, de um Deus que está acima dos céus e da terra, e que vê a gente de um modo particular, que sonda os nossos corações, que faz a devida leitura, algo que os ídolos da cidade de Atenas não podiam fazer. Esses ídolos, eles eram conduzidos à medida do querer humano. Eles se locomoviam de um lado por outro pela expressão da força humana. Eles ganhavam glória e força pela manipulação das ideias que humanos traziam acerca deles. Mas Deus, Ele não precisa de uma concepção humana para ser Deus. Deus, Ele não precisa que nós declaremos que Ele é Deus para que Ele exista. Ele é Deus independente da gente. E isso simplesmente é uma esfera que não cabe a nós julgar sobre a soberania de Deus, como nós vemos alguns julgando hoje, diante dessa soberania e conhecimento, tentando fazer ali pré-julgamentos e até mesmo colocar Deus na parede, dizendo, se Deus sabe de todas as coisas, porque o mundo está andando do jeito que está andando? Se Deus sabe de todas as coisas, porque pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus? Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele entende. Porém, a realidade é uma só. Diante do seu conhecimento ilimitado e supremo, há algo que Ele dá à humanidade, para que a humanidade possa reconhecê-lo como seu Deus, sendo o único, o suficiente, o Salvador, aquele que é o guarda de Israel, aquele que é o Rei das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós precisamos ter esse discernimento para reconhecer e para adorá-lo como de fato Ele merece. Porque se não houver o discernimento, se não houver essa decisão voluntária dos nossos corações, nós corremos um sério risco de transformar o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que está acima dos céus, na nossa mente, no nosso coração, nós o transformamos como um bibelô e colocamos ali no cantinho da nossa estante e falamos, fica aqui. Corremos esse sério risco. Mas é algo que, esse sério risco, ele torna-se prejudicial para nós mesmos. Deus, Ele é independente. Ele continua sendo Deus, Ele continua sustentando o universo com as suas mãos, Ele continua ali com o seu trono nos céus, com os seus pés assentados sobre o estrado aqui na terra. Ele ocupa todos os lugares, é como o salmista diz, para onde fugirei da tua presença? Se for ao mais alto céu, lá o Senhor está. Se descer ao mais profundo da terra, lá o Senhor está. O Senhor está em todo lugar, meus amados irmãos. O Senhor, Ele vê nos lugares mais particulares que talvez nós não abrimos para ninguém. O Senhor, Ele vê o que se passa. O Senhor está conosco. Mas nós precisamos tomar esse cuidado de não condicioná-lo somente a um mecanismo, aonde nós recorremos a Ele somente diante de algumas necessidades. Porque senão nós estamos criando os nossos ídolos, e colocando esses ídolos nos lugares de destaque, porém são lugares de destaque aonde nós pouco visitamos. É interessante isso, né? Porque às vezes nós colocamos a realidade assim, vamos colocar a Bíblia num lugar de destaque, né? E aí a gente vai lá, vê um lugar na estante, na sala, numa mesinha de centro, não é? Abrimos lá no Salmo 91, é Salmo 91, tem que ser Salmo 91. Abrimos no Salmo 91, colocamos lá, porém no lugar aonde nós entendemos que deveria ser o lugar de destaque, de atenção, é o lugar que nós menos passamos. Você já percebeu isso? É por isso que há essa expressão e essa instrução bíblica, olha,
coloca a palavra de Deus em todo lugar, guarda no teu coração, guarda na tua mente, entrando, saindo, fala da palavra, não desmereça a palavra, não menospreze a palavra, porque senão a gente pode criar um ídolo. Quantos e quantos já não criaram um amuleto? A palavra de Deus é um amuleto. Ela coloca lá num determinado lugar, é um amuleto. Ela coloca a mão, ela ali dá uma olhadinha, mas ela não vive aquilo. E nós não podemos nos esquecer que diante dessa distorção, diante dessa miopia espiritual dos nossos olhos, Deus, Ele alinha isso dizendo, olha, o único que é digno de honra, glória e louvor, o único que é digno da nossa atenção, o único que é digno da nossa entrega, é esse Deus que carrega a prerrogativa do ser soberano. Só Ele é soberano. Não existe outro. Não existe outro nos céus, na terra, não existe outro no Brasil ou fora do Brasil, não existe outro nessa igreja ou fora dela, somente Deus, Ele é soberano. E Ele sim é digno de toda a honra, glória e louvor. Veja que Paulo está dando respostas, e essas respostas têm a finalidade de trazer aqueles que estavam em profunda idolatria para uma adoração correta. E por fim, Paulo fala a respeito desse que é o Salvador. Ele não somente é o Criador, mas Ele também é provedor, Ele é soberano, Ele é Salvador. Então, veja que, diante dessas apresentações, desbanca toda e qualquer idolatria, desbanca todo e qualquer ídolo, dá a resposta necessária para que a adoração fosse reconduzida e as pessoas pudessem de fato viver uma espiritualidade sadia, que foi proposta por Jesus. E o Senhor Jesus comissionou ali os apóstolos, os discípulos, a igreja, a ir e falar no nome dEle para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como Ele de fato é. Hoje se fala muito sobre Jesus, mas poucos conhecem o Cristo verdadeiro. Hoje nós vemos uma realidade que num ambiente, onde estamos já falando da Páscoa, fala-se mais do ovinho de chocolate, do coelhinho da Páscoa, coitadinho do coelhinho, mas não se fala de Jesus. Não se fala do Jesus vivo e ressurreto. Eu digo que não está condicionado ao momento, porque é Páscoa. Toda hora, todo momento, nós temos que falar de Jesus. Esse que veio ao mundo, se entregou por nós, ressuscitou, venceu a morte. Esse que está acima dos céus, que é vivo, que é real, que é presente, que é o Senhor da igreja. Nós precisamos entender que, assim, como o mundo tem tentado subverter esses valores, nós não podemos aceitar isso, nós temos que dar as devidas respostas. Não podemos nos contentar com músicas que aparecem nos jingles das TVs falando sobre Jesus, ou simplesmente porque o nosso vizinho está ouvindo ali uma música que fala sobre Jesus. Eu estou cansado de ouvir isso. Lá no prédio a gente vê às vezes um apartamento que está pela manhã, a música tocando lá e falando de Jesus, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, e à noite o pau está comendo lá, entendeu? É o marido brigando com a esposa brigando com o marido, é os filhos se rebelando, é a molecada desesperada na rua, querendo um pegar o outro. Meus amados, a gente não pode se contentar com essa realidade, só porque o mundo está falando de Jesus, que eles estão falando do Jesus correto. Às vezes eles estão falando de um Jesus genérico, de um Jesus fake, de um Jesus que não é o que foi para a cruz, que morreu e ressuscitou. Eles estão falando de um outro Jesus, que simplesmente criaram alguma afeição, que simplesmente criaram alguma idolatria, alguma religiosidade vazia de sentido. E Paulo, ele dá essa resposta falando, o que é digno de adoração é o Salvador. O versículo 30 ao 33 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles.
Veja, Paulo ele traz essa realidade de que Deus, ele é esse que tem como uma proposta, uma missão, um objetivo que foi designado na eternidade, salvar os homens dos seus pecados. Bem certo é que nem todos o reconheceu como Salvador, nem todos o aceitaram como Senhor e Salvador, nem todos hoje ainda aceitam como o Senhor de suas vidas, mas Paulo deixa muito claro que esse que é Deus e é digno e Ele é o Salvador da humanidade, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por todos os homens, e estes, se arrependendo dos seus maus caminhos, eles podem voltar à plenitude da comunhão e podem viver essa esfera do relacionamento, aonde não é mais criatura e criador, mas é pai e filho. Olha que proximidade gloriosa. Nosso trato com Deus não é mais criatura e criador, é pai e filho. E pai e filho conversa. Pai e filho andam juntos. É bonito quando nós vemos, né, essa intimidade de pai e filho, que são ali amigos, que conversam, que abrem o coração, que choram juntos, que se alegram juntos. Paulo mostra que, olha, tudo isso que vocês estão vivendo é uma mera superstição. Tudo isso que vocês estão vivendo é uma hipocrisia que vocês próprios criaram, aonde vocês não serão levados a lugar algum, senão ao inferno. Vocês precisam reconhecer que há um Deus que é Criador, que há um Deus que provê todas as coisas, que há um Deus que é soberano, que há um Deus que salva, e esse é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor, de todo o nosso amor, de todo o nosso quebrantamento. Nós não precisamos hoje de pessoas com um conteúdo profundo acerca da história de Jesus. Nós precisamos hoje de pessoas que tenham um coração quebrantado e permitem que Jesus faça morada nos seus corações. Nós não precisamos hoje de pessoas que estudam, né, os céus, a terra, os astros, para saber que há um Deus. Nós precisamos simplesmente de pessoas que reconheçam, olha, tudo que existe, tudo que há, foi feito pela mão de um Deus poderoso e a Ele eu me rendo. E isso é pela fé. Hebreus diz assim, que fé é você crer naquilo que você não vê. O Senhor Jesus, quando dialogava com seus discípulos, Ele diz, olha, bem-aventurado é aqueles que vão viver tudo isso e não viram. Os discípulos tiveram um grande privilégio, tiveram grande oportunidade, viram de perto tudo acontecendo. Ainda assim, muitos desacreditaram, muitos não confiaram, mas feliz é aqueles que, não vendo, creram, confiaram e têm a direção certa. E essa direção aponta para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa direção certa faz com que nós entendamos que há um Deus que é digno, que é justo, e ainda que vivamos injustiças nesta terra, nós temos um Deus que é justo, meus amados. Saiba disso, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que nos acompanha de perto, um Deus que sabe da nossa história. E temos a presença gloriosa do Espírito Santo no nosso coração, que uma vez que abrimos o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo veio, habitou, fez morada, está conosco e não nos deixará jamais, não nos deixará jamais. Então, eu finalizo dizendo da seguinte forma, que assim como Paulo chegou em Atenas e vendo ali uma cidade entregue, ele não ficou calado, ele deu respostas, nós também não podemos ficar calados diante de coisas que nós vemos, diante de coisas que nós presenciamos, seja na nossa casa, seja na nossa sociedade, seja no nosso entorno. Nós precisamos dar a resposta bíblica, a fim de que os olhos humanos sejam reconduzidos para a pessoa certa. Não reconduza os olhos humanos para poderes humanos, para homens, para ideologias. Vamos reconduzir os olhares humanos para Jesus, para Deus. Nós estamos aí chegando diante de mais um período onde teremos no final do ano eleições.
E ano de eleição é um ano de muita promessa, né? É um ano onde acontece muita promessa e, às vezes, em meio a essas promessas, muitos criam esperanças, né? Mas eu quero dizer que, humanamente falando, nós não vamos encontrar solução. Seja quem for, nós não encontraremos solução. A nossa solução vem do alto. E nós precisamos direcionar e apontar para o alto, para que pessoas possam olhar para o alto e possam reconhecer juntamente conosco que o Senhor é Deus e não há outro fora dele, não há outro fora dele. É como se estivesse uma multidão perdida e nós estamos apontando, olha, é por ali o caminho, é por ali o caminho. Nós precisamos ser esses profetas, e entendam a minha fala, sermos esses profetas que apontam o caminho, e o caminho é por meio de Jesus. E precisamos apontar para o alto, mostrando para as pessoas, é do alto que vem a salvação. Porque se não for assim, meus amados irmãos, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa fala, em vão tem sido o nosso esforço, em vão tem sido a nossa tratativa como cristãos aqui na terra. Se estivermos apontando para nós mesmos, se estivermos apontando para as estruturas humanas, se estivermos apontando para qualquer outro fora de Deus e de Jesus, nós estamos apontando para aquilo que pode ser um ídolo na vida das pessoas. Então, nossa atenção em dar as respostas corretas a um mundo que pede respostas, e essas respostas, elas são urgentes. Não há tempo para mais criarmos meias palavras. Precisamos ser diretos e objetivos. É só em Jesus. É só em Jesus. E que assim seja. E que juntos sigamos. E que possamos, com a ajuda do alto, dar essas respostas, redirecionar o olhar, mostrando que há um Deus que criou todas as coisas, há um Deus que provê tudo, há um Deus soberano, há um Deus salvador. E Ele é o único digno de toda a honra, glória e louvor. Amém, meus irmãos? Isso faz sentido para você? Faz muito sentido para mim. Que o Espírito Santo possa fazer essa obra no teu coração e no meu, para que possamos, com sentido, dar as respostas corretas a esse mundo que pede respostas urgentes. Vamos orar nesse momento? Eu convido já o grupo de louvor aqui. Logo depois dessa oração, nós teremos aí um tempo de adoração, um tempo ainda de louvor. Mas antes disso, eu quero convidar você a orar junto comigo. E a resposta que vocês têm dado ao mundo tem sido qual? Qual tem sido a resposta? Você é aquele que tem dado a resposta que aponta para o alto? Ou você é aquele que talvez está buscando respostas também? Eu quero que nesta noite nós nos coloquemos assim diante do Senhor, falando, Senhor, nos ajuda, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, eu estou aqui para a Tua glória, para o Teu louvor, e eu reconheço que a minha adoração é Tua, a minha vida é do Senhor, os meus dons são Teus, o meu chamado é Teu, a minha família é Tua, tudo é do Senhor. Você é aquele que tem que fazer esse compromisso com Deus, a fim de que você não entregue aquilo que Deus tem lhe dado com tanto cuidado a ídolos desta vida. Alguns idolatram seu time de futebol do coração, outros idolatram, às vezes, até a sua própria família. Alguns idolatram o seu carro, a sua conta no banco, outros idolatram os seus certificados na parede, os seus títulos na parede. Eu quero dizer que nada disso é digno de adoração. Precisamos tomar um cuidado para que isso não se torne um ídolo diante da nossa vida. E assim sendo, eu quero convidar você a orar junto comigo, a fim de que juntos possamos entregar tudo isso àquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. E se essa é a sua oração, eu quero convidar você no seu lugar a se colocar de pé, se você pode, e nós vamos assim orar ao Senhor e vamos mais uma vez dizer ao Senhor, Senhor, é do Senhor, a minha família é Tua, os meus dons são do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, não deixe que eu me perca nessa realidade e que eu atribua aquilo que é do Senhor a ídolos construídos por mãos humanas. Que isso não seja a verdade da nossa vida, mas que ao contrário, nós possamos apontar para aquele que é digno e possamos não somente redirecionar
aquilo que temos e o que somos, mas também apontar e ajudar outras pessoas a ter esse entendimento também. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado pela Tua palavra, e nós agradecemos pela vida da nossa igreja. Muito obrigado, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, a Tua palavra não volta vazia, o Teu Santo Espírito está entre nós e fala aos nossos corações. Ó Deus, talvez nós chegamos aqui hoje com uma visão distorcida, entregando as causas do nosso coração a quem não é de direito. Mas nós nessa noite, mais uma vez, queremos reconduzir. Tiramos das mãos daqueles a quem havíamos entregados e reconduzimos às mãos do Senhor. Depositamos aos pés do Senhor. Toda a glória, todo o louvor, toda a honra, colocamos aos Teus pés. Assim como também as áreas da nossa vida que por vezes nos entristece, trazem confusão, e precisamos da ajuda do Senhor para resolver. Ó Deus, muito obrigado, abençoa o Teu povo, abençoa os meus irmãos que aqui estão, abençoa, Senhor Jesus, esta igreja, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.